E eu quero compartilhar uma palavra com você. Então, se você está com a sua Bíblia, abre ela lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. A partir do versículo de número 1, nós vamos ler a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Leva-me, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e junto ali à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, pela tua mensagem, a tua palavra, que ela é luz, que ilumina os nossos caminhos. Nós te pedimos, Pai, para que nessa noite nós possamos ser encontrados por uma nova porção das tuas palavras, que nós possamos sair desse lugar alimentados, Deus, para viver a semana que o Senhor preparou para nós, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? O texto que nós acabamos de ler, ele vai contar a história do profeta Elias, um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento. E esse mesmo texto vai falar sobre uma fase da vida de Elias. E quando nós olhamos para esse texto, eu me lembro de algo que eu e você somos treinados e nós somos doutrinados a viver nessa terra. Uma coisa é fato, nós entendemos e temos a consciência de que a vida é uma luta. Nós lutamos para viver, nós lutamos para sobreviver. Se você chegou até aqui, eu tenho absoluta certeza que você enfrentou muitos desafios, que você enfrentou muitas provações, que você passou por muitas dificuldades. Se você está aqui hoje, você está casado, muito provavelmente você já passou por muitas dificuldades com o seu cônjuge. Se você tem filhos, você já passou por muitas provações para poder criar os seus filhos. Se você está aqui hoje, você já é formado na faculdade ou você já completou os seus estudos, seja na escola ou seja de uma pós-graduação, você sabe as dificuldades que é completar as coisas na vida. Só você sabe as dores que você tem, as crises que você tem, as dificuldades que nós passamos. A verdade é que a vida ela é uma luta e nós precisamos aprender a lutar a vida. E todos nós somos doutrinados, ensinados, sejam pelos nossos pais, pelos nossos avós, nossos tios, pelos nossos amigos, a lutar na vida e a vencer na vida. Todos nós somos levantados e colocados em posições de luta, de combate. A verdade é que todos os dias nós saímos de casa pronto para um combate. Amanhã é segunda-feira e muito provavelmente hoje você já pensou, olha, amanhã é segunda-feira, eu tenho isso para resolver, eu tenho aquilo para resolver, eu preciso fazer aquela ligação, eu preciso atender aquele cliente, ou é só eu que penso nisso? Você já começa a planejar a sua semana, sim ou não? Já começa a planejar a sua segunda-feira, você já começa a premeditar as lutas que você vai ter, aquele e-mail que você precisa mandar, aquela visita que você precisa fazer, aquela situação que você precisa resolver, ou então aquela conversa que você precisa ter. Nós já começamos a calcular as lutas, o que nós vamos falar, o que nós vamos deixar de falar. E a verdade é que nós precisamos entender as provações que nós passamos na vida, as dificuldades que nós passamos na vida. Então, todos nós somos preparados para viver essa vida. E o que eu quero falar com você nessa noite é que depois de grandes vitórias, existem grandes ataques. Depois de todas as grandes vitórias que eu e você temos na nossa vida, nós enfrentamos ou nós enfrentaremos grandes ataques. Se você está aqui e você se identifica com isso que eu estou falando, você sabe que geralmente depois de uma grande vitória, depois de conquistar algo, a nossa primeira atitude é baixar a guarda. Comemorar, se alegrar, festejar, mas abaixamos a guarda. E de repente, depois de uma grande vitória, nós recebemos uma notícia ruim. Nós ouvimos algo que nós não queríamos ter ouvido. Nós vemos algo que não queríamos ter visto.
A verdade é que muitas vezes, depois de uma grande vitória, nós baixamos a nossa guarda e de repente, sem a vida nos avisar, nós tomamos um soco no queixo. Você já passou por isso? E aí você não sabe nem de onde veio, você não sabe nem o que está acontecendo, e você tinha ressentido uma grande vitória, e você estava celebrando a sua última vitória, e de repente existe um contra-ataque diante de nós, e nós precisamos estar prontos para isso. Nós precisamos entender, quando nós olhamos para esse texto de Elias, quando nós vamos entender o contexto em que esse texto está sendo lido, nós vamos perceber que Elias, depois de passar por uma grande vitória, ele ouve isso que nós acabamos de ler. Se você conhece um pouco a história de Elias, você vai saber que no capítulo 18, um capítulo antes desse que nós lemos, a Bíblia vai dizer que ele enfrenta os 450 profetas de Baal. E então eles preparam um altar, eles colocam um holocausto ali, e eles são desafiados: vamos orar. E o Deus que mandar fogo, esse é o Deus verdadeiro. Se for o Deus de Baal ou se for o meu Deus, neste caso o Deus de Elias. E então eles estão ali, e Elias disse: olha, vão vocês primeiro. Façam oração aos deuses de vocês e vamos ver se esse Deus manda fogo sobre esse altar. E então eles preparam o holocausto, eles começam a fazer orações e danças, e eles começam a clamar para que seus deuses mandem fogo. E Elias então começa a debochar deles. Elias começa a dizer: olha, talvez o Deus de vocês está dormindo, talvez os deuses de vocês, ele foi viajar, ou então talvez ele não esteja ouvindo vocês. Gritem mais alto, falem mais alto. E a Bíblia vai dizer que eles começam a gritar muito alto, e eles começam a se esmurrar, eles começam a se mutilar para que aquele Deus ouça eles. E então nada acontece. E o altar então ele já está todo bagunçado, o altar já está todo destruído, e a Bíblia diz que Elias vai e reconstrói o altar. E então ele faz uma oração, e Deus manda fogo dos céus, e o fogo consome aquele holocausto. E depois do fogo ter consumido o holocausto, a Bíblia vai dizer que Elias então ele manda prender os profetas de Baal. E mais do que prender, ele manda matar os profetas de Baal. E ali ele está atacando e atacando e atacando os profetas e debochando dos profetas, e depois ele manda prender e depois ele manda matar, e ele está atacando e atacando, mas depois de todo ataque existe um contra-ataque. E o contra-ataque então vem no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 19, os primeiros versos, quando vai dizer que Acabe, ele vai e ele conta tudo a Jezabel. E Jezabel manda um recado a Elias dizendo: olha, se até amanhã eu não fizer com você a mesma coisa que você fez com os profetas, que Deus me castigue. E Jezabel, ela não era uma mulher de mandar palavras ao vento, ela não é uma mulher de falar e não cumprir aquilo que ela tinha dito. E a partir do momento que ela fala essas palavras para Elias, ele recebe este contra-ataque depois de uma grande vitória, e ele paralisa. E o que eu quero falar com você nessa noite é sobre as nossas atitudes depois dos contra-ataques da vida. Depois de ouvir o que não esperávamos, depois de ver o que não queríamos, depois de saber do que não queríamos saber, depois de receber a notícia que não queríamos receber, qual é a minha e a sua atitude? O que eu e você fazemos? Afinal de contas, meu irmão, vamos ser sinceros, notícias ruins nos alcançam, nós querendo ou não. Problemas nos alcançam, você procurando por eles ou não. Fato é que algumas pessoas procuram por problemas. Você conhece alguém que procura por problemas? Sabe aquela pessoa que fica procurando um problema até ela encontrar algum problema? Você conhece alguém assim, não? Tem um tipo de pessoa, vamos ver se você se identifica ou conhece alguém assim. Aquele tipo de pessoa que vai no médico até arrumar uma doença. Você conhece alguém assim, não? Você falando: cara, você não tem doença, cara, para de ir no médico. E aí a pessoa, de repente, ela arruma uma doença para tomar um remédio, para fazer um tratamento, para fazer alguma coisa. Você conhece alguém assim? Pessoa que fica caçando problema. Mas existem outros fatores da nossa vida, outros lugares da nossa vida, que os problemas nos encontram. E talvez nessa semana você vai ser encontrado por alguns problemas. Talvez na semana passada você foi encontrado por alguns problemas. Deixa eu te falar uma coisa, isso faz parte da vida. Seja bem-vindo à vida. As crises, os problemas, as dificuldades fazem parte da vida, mas o fato não são os problemas que nós temos na nossa vida, fato é como nós encaramos os problemas que temos na nossa vida. Você consegue entender isso? Problemas todos nós temos. Se você for olhar para os seus, eles vão ser muito grandes. Se você for olhar para o do outro, talvez seja maior do que o seu. Fato é que todos nós temos dificuldades, todos nós temos os nossos sofrimentos, as nossas crises. Sim ou não, gente? Olha para a pessoa que está do teu lado aí, olha a cara de sofrido que ela está. Cheio de problema para resolver. É ou não é verdade? Todo mundo tem. Se a gente for dar aqui 10 minutos para cada um contar os seus problemas, sai todo mundo daqui chorando.
Porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Fato é como nós enfrentamos os problemas da vida, como nós vamos encarar os contra-ataques da vida. E nessa noite então nós vamos aprender com o profeta Elias como encarar algumas coisas. Afinal de contas, em um dia, preste atenção nisso, Elias está matando 450 profetas e glorificando o nome de Deus, e fazendo com que o nome de Deus seja engrandecido, e fazer com que Baal seja envergonhado e vencendo na vida. E talvez os teus dias sejam assim, você está vencendo na vida, e você está cumprindo os seus propósitos, e você está alcançando os seus objetivos, e de repente vem um banho de água fria, e parece que você cai na real, e não era nada do que como você estava esperando. E aí nós chegamos nesse ponto que Elias chega. Alguém que vai de 100 a 0 em poucas horas. Sabe aquele dia que você sai de casa dizendo: hoje ninguém vai acabar com o meu dia, hoje ninguém vai me estressar, hoje ninguém vai tirar minha paz. A primeira pessoa que você dá bom dia, ela não te responde, fecha a cara para você, e você já fica com raiva. Já passou por isso, não? Você chega no trabalho: hoje vai ser a melhor segunda-feira da minha vida. Você chega no trabalho: bom dia, gente. Sempre tem aquele miserável: bom dia só se for para você. Você já ouviu esse tipo de resposta, não? Dá vontade de dar uma cadeirada na cabeça da pessoa. 8 horas da manhã, você conhece alguém que 7:30 da manhã já está por aí buzinando no trânsito, né? Já sai de casa revoltado, bravo com a vida. Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos encontrar pessoas assim durante as nossas semanas. Nós vamos passar por momentos assim durante as nossas semanas. Fato é, como nós enfrentaremos esses problemas, como nós enfrentaremos as dificuldades. E uma das coisas que precisa ficar claro para nós nessa noite, gente, durante os problemas, durante as crises, eu e você, nós precisamos resistir. Como é importante homens e mulheres que no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de desespero, resistem. Homens e mulheres que são resistentes à provação, que são resistentes às crises. Olha só o que Tiago vai escrever no capítulo 4 do versículo 7, ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E aqui entra um ensino poderoso para mim e para a sua vida, meu irmão. Eu e você, nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Quando nós nos submetemos a Deus, quando você se submete a Deus, sabe? Quando você submete o seu casamento a Deus, quando você submete os seus sonhos a Deus, quando você entrega as suas aflições a Deus, você resiste ao diabo. E deixa eu te falar uma coisa, ele foge de você. Ele foge da sua casa, ele foge da sua família, ele foge dos seus dias, ele foge do seu trabalho. Resista, resista ao diabo, resista às crises, resista aos problemas. Resista pelos seus. Ei, homem, você que está aqui nessa noite, resista pela sua esposa, resista pelos seus filhos. Estamos vivendo dias difíceis, dias de dificuldade, dias de problemas. Nesses dias que eu e você sejamos encontrados resistentes no Senhor, intolerantes ao pecado. Que Deus nos encontre nesses dias submetendo as nossas casas a Ele, submetendo os nossos planos a Ele. A Bíblia diz: consagrem ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Sabe, talvez você precisa deixar um pouco de lado os seus dons, os seus talentos, a sua grana, os seus estudos e se submeter um pouco a Deus. Afinal de contas, eu e você somos doutrinados e treinados na vida a trabalhar, a estudar, a conquistar as nossas coisas, e estamos conquistando e lutando, e talvez nós estamos tentando abrir portas que não estão abertas, nós estamos querendo acessar lugares que ainda não estão prontos para nós. E deixa eu te falar uma coisa, se você for insistente, você vai conseguir. Mas a Bíblia diz que enquanto o herdeiro ainda é jovem, nada o difere de um escravo. Então deixa eu te falar uma coisa, submeta ao Senhor. Sabe, pega o seu conhecimento e submeta ao Senhor. Pega todo o entendimento que você tem da sua área de trabalho, pega todo o seu dinheiro, pega todo o seu status, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, e submete a Deus. Consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Existem muitas pessoas nesses dias que não estão conseguindo resistir ao diabo, porque ao invés de fugir do diabo, estão fugindo de Deus. Por medo de entregar, por medo de abrir mão, por medo de o que vai ser da minha vida, o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Deus, meu irmão. Tudo que nós temos é o hoje. Hoje é dia de nós nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo. Que nesses dias eu e você possamos ser encontrados dessa forma. Em Efésios, capítulo de número 6, Paulo vai escrever talvez um texto que você conhece muito, a armadura do cristão.
E ele vai falar sobre alguns equipamentos que eu e você precisamos adotar. E aí no versículo de número 11 ele vai dizer assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E olha o que ele diz agora: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Durante a nossa vida nós atacamos muito, nós tentamos muito, nós arriscamos muito, e depois de grandes vitórias nós enfrentaremos grandes contra-ataques, mas que nesses dias eu e você possamos resistir, e como Paulo escreve aqui, no dia mau, resistam e permaneçam inabaláveis, em nome de Jesus. Quando o medo nos alcançar, quando as crises nos alcançar, que nós possamos nos encontrar inabaláveis. Como aquela história que Jesus conta no livro de Mateus, falando sobre um tipo de pessoas que constrói a sua casa sobre a areia, um tipo de pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. A tempestade vem sobre os dois, o dia mau vem sobre os dois, os rios transbordam sobre os dois. A diferença é que um ouve o conselho e segue, o outro ouve o conselho e não segue. Nessa noite conselhos estão sendo dados aqui, você está recebendo isso, você está ouvindo isso? Resista, meu irmão, resista. Estamos vivendo dias que você precisa resistir pela sua casa, você precisa resistir pelos seus filhos, você precisa resistir pelos seus sonhos. Assim como Elias, ele depois de receber uma má notícia, ele foge. Que eu e você possamos ser encontrados resistentes no Senhor, resistentes no Senhor. Você pode perceber que muitos ataques na minha e na sua vida vêm depois de grandes vitórias. Elias, depois de derrubar todos aqueles profetas, ele é atacado por Jezabel. Davi, depois de concretizar uma das histórias mais conhecidas da face da terra, depois de derrubar o gigante Golias, ele é perseguido por Saul. O que dizer de José? Depois de receber um sonho de Deus, daquilo que ele seria, daquilo que ele viria a se tornar, ele conta para os seus irmãos, e ele começa a ser perseguido, e depois então ele é vendido pelos seus irmãos. Mas que nesses dias, meu irmão, que nos dias de batalha, que nos dias de dificuldade, a minha e a sua estratégia continue sendo a mesma. Até aqui nos ajudou o Senhor, a partir daqui o Senhor continuará nos ajudando. Até aqui nos trouxe o Senhor, a partir daqui o Senhor continuará nos levando. Independente de qual é a estratégia utilizada pelo inimigo para te decepcionar, para te entristecer, para te magoar, que a minha e a sua estratégia continue sendo a mesma. É Deus indo na nossa frente, é Deus lutando as nossas batalhas. Sabe, é Deus abrindo o caminho no deserto. Talvez hoje você se encontre como aquele profeta diante de um vale de ossos secos. Deus já vê um exército ali guerreando por você. Em nome de Jesus, que eu e você possamos sair deste lugar nessa noite com esse entendimento de que no dia mau nós precisamos resistir, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos problemas, mas resista. Muitos de nós temos medo da vida, temos medo do que será amanhã, temos medo da próxima semana, temos medo dos desafios. Deixa eu te falar uma coisa: o medo, ele é o seu pior conselheiro. Se você se deixar ser aconselhado pelo medo, você paralisa. Se você se deixar ser aconselhado pelo medo do amanhã, pelo medo de dar o próximo passo, pelo medo de viver os planos de Deus, nós paralisamos. Eu me lembro de Pedro, quando vê Jesus andando sobre as águas, ele diz: mestre, se és tu, me manda ir até ti. E então Jesus diz para Pedro: vem. Meu irmão, Pedro, ele era um pescador, ele estava no mar todos os dias, ele sabia que era impossível andar sobre as águas, mas quando Jesus diz vem, ele não está pisando em águas, ele está pisando na palavra que diz vem. Tem momentos que eu e você estamos jogando muito com as nossas estratégias e com as nossas técnicas, e nós esquecemos da palavra de Jesus. Faça, vão, preguem, executem. Você consegue entender isso que eu estou falando? Sabe, nesses dias eu e você precisamos ser encontrados fora desse estágio de medo, porque o medo nos paralisa. Elias, o texto que nós acabamos de ler, ele sente medo, e por medo ele foge, e por medo ele se esconde. Você sabe do que Elias tem medo? Ele tem medo da morte, ele tem medo de Jezabel matar ele. Elias nunca provou a morte, Elias nunca morreu. Já parou para pensar o tanto de coisa que você já deixou de fazer por medo, de coisas que nunca aconteceram?
O tanto de propósito de Deus que você já deixou de cumprir e nunca aconteceu, os seus maiores medos. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo e os separou, e Elias foi levado aos céus em um redemoinho. O maior medo de Elias, o medo de morrer, ele nunca provou. Por que nós temos tanto medo? Por que nós temos medo de nos submeter a Deus? Por que nós temos medo de entregar os nossos planos e os nossos sonhos a Deus? Por que nós temos tanto medo de nos lançar na palavra de Deus, naquela palavra que Pedro ouviu dizendo: vem? Mas Jesus, isso vai contra todas as leis da física. Jesus, mas isso vai contra todas as leis dos meus amigos pescadores. Mas Jesus, isso vai contra todas as leis do universo. Jesus está acima de tudo e acima de todos. Se Ele te disse vem, você vem. Se Ele te disse vai, você vai. Que nessa noite eu e você possamos nos submeter à vontade soberana de Deus. A Bíblia vai dizer que Ele é Rei dos Reis, que Ele é Senhor dos Senhores. Filipenses vai dizer, a carta que Paulo escreve à igreja de Filipenses, ele vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará e todos reconhecerão que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor da sua família, Ele é o Deus que está acima do medo, Ele é o Deus que está acima das tempestades. Que no dia mau, que no dia da confusão mental, eu e você possamos nos lembrar: não há o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pela sua casa, se Deus é pela sua família, se Deus é pelo seu negócio, serão os concorrentes, serão as ideologias, serão as notícias ruins. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui entra uma segunda coisa que nós aprendemos com esse texto de Elias. Nos momentos de confusão mental, nos momentos de medo, talvez a minha e a sua estratégia é nos isolarmos. Nós nos isolamos dos nossos amigos, nós nos isolamos das pessoas que amamos, nós nos isolamos das pessoas que nos amam. A Bíblia vai dizer no versículo 3 do texto que nós lemos: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Meu irmão, esse servo é o mesmo servo que no capítulo 18 ajuda Elias a reconstruir o altar. Este servo é aquele encorajador que está caminhando do lado de Elias a todos os momentos, dizendo: vamos embora, vamos para cima, vamos pregar, vamos reconstruir esse altar, vamos fazer, vamos acontecer. E no momento de maior medo, no momento de maior tensão de Elias, a primeira coisa que ele faz, ele abandona o seu amigo encorajador. Tem coisa na vida que nem é tão difícil assim. Só está tão difícil porque você está sozinho. Alguns porque foram abandonados, mas alguns, e a maioria, porque abandonaram. Tem gente que na caminhada da vida é abandonada, é deixada de lado, é esquecida pelos amigos, é esquecida pela família. Para esses, que nós nos lembremos do nosso maior amigo, aquele que diz: eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo. Mas aqueles que abandonaram os seus amigos para se isolar, hoje é noite de você se lembrar: os seus amigos encorajadores são importantes na caminhada da vida. É aquele tipo de gente que está do nosso lado nos momentos difíceis. É aquele tipo de gente que está do nosso lado nos momentos fáceis. São aqueles amigos que estão conosco em tempo e em fora de tempo. Tenha amigos encorajadores perto de você. Tenha pessoas que te encorajam perto de você. O encorajador não é aquele que está do teu lado quando tudo vai bem. O encorajador é aquele que não sai do teu lado quando tudo vai mal. O amigo encorajador não é aquele que aplaude o teu sucesso, é aquele que estende as mãos no dia do teu fracasso. O amigo encorajador é aquele que em tempo ou em fora de tempo, ele está com você. Provérbios vai dizer: amigo, ele é amigo em todos os momentos, mas na hora da adversidade nasce o irmão. Como é importante, meus irmãos, nesses dias, eu e você termos amigos que nos encorajam perto de nós. Eu sei que no dia da confusão mental, eu sei que no dia da crise, no dia do medo, a primeira atitude que nós temos é: eu não quero ouvir ninguém, eu não quero que ninguém me ouça, eu não quero ver ninguém, eu não quero que ninguém me veja. Mas nesses dias, lembre-se, amigos encorajadores são aqueles que dizem: está difícil, eu sei que está difícil, mas vem cá, deixa eu enxugar as suas lágrimas, pega aqui na minha mão, vamos junto, vamos caminhar, vamos para cima. Lembre-se, um dos maiores erros de Elias foi no dia que ele teve medo, abandonar o seu servo. Amigo, não são 20,
Não são 30, não são 10. Amigo, às vezes vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3. Esses amigos mais chegados que irmãos. Esses amigos que no dia da adversidade você pode ligar e você pode contar com eles. Não é aquele tipo de gente que diz, olha, conta comigo quando você precisar, quando você precisa você liga e ele nem atende. Tem amigos verdadeiros. Tem amigos que te amam, tem amigos que você ama, tem amigos que estão com você todos os dias. Não fique sozinho, não se isole, não se amedronte no dia da tempestade, não se amedronte no dia mau. Tenha pessoas que te ajudam, tenha ajudadores, que nessa igreja se levantem amigos de verdade. Você já parou para pensar que o amigo que você quer ter, você precisa se tornar para alguém? A gente talvez vive dias que faltam amigos de verdade, porque está todo mundo procurando uma amizade sincera, mas ninguém está querendo ser uma amizade verdadeira. Ou é só lá em Itajaí que acontece isso? Blumenau não acontece isso, né? Sabe, aquele tipo de gente que ele sofre, ele tem muitas dores, mas ele não é capaz de amar alguém mesmo nas suas dores. Sabe o que a dor faz com a gente? A dor gera empatia. Eu sei o que é passar por isso, cara. Vem cá, deixa eu te ajudar. E aí talvez você diga, mas no dia da minha dificuldade ninguém me ajudou. Que Bíblia você está lendo? Você consegue entender isso? As dores que você passou na vida até aqui foram para te fazer mais fortes, foram para te preparar, foram para te capacitar. Não é para ver os outros sofrendo e dizendo, já passei por tudo isso aí, é difícil. Vai lá e ajuda o cara. Torne-se para alguém o amigo que você quer ter do lado. Seja para alguém a amizade sincera que você ainda não encontrou. Que se levantem nesses dias, nessa igreja, nessa cidade, amigos de verdade, amigos que amam outros amigos. Em nome de Jesus, gente. Ao invés de procurar pessoas para contar, seja você alguém que pode dizer, olha cara, me liga quando você precisar. Me manda uma mensagem quando você precisar. Amém? Olha para alguém que está do teu lado e fala para ele assim, seja um amigo de verdade, paga um x-salada para mim hoje. Paga uma pizza para mim hoje. Prova que você me ama, prova que você é meu amigo de verdade, vamos embora. É ou não é, gente? Dia 17, o dinheiro do débito já foi, passa no crédito. É ou não é verdade? Vamos embora, vamos para cima, vamos sorrir, vamos se alegrar. Aí no dia de pagar a fatura, você liga, cara, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí depois a gente come salada e esquece de novo. É ou não é verdade? Você está pronto para ser um amigo de verdade? Para encorajar as pessoas que estão do seu lado? Você está aí, amém? E agora nós vamos entrar no terceiro e último ponto. E talvez um dos mais importantes, e talvez um dos que mais aconteça. E aconteceu com Elias aqui. Um esgotamento físico e um esgotamento mental. Quem aqui já passou por isso? Aquele esgotamento físico, aquele esgotamento mental. Aquele dia que você chega em casa, você se joga no sofá, você não lembra como você chegou, você não lembra como você estava ali, você estava desesperado. Você está no teu trabalho, dá 4 horas da tarde, parece que o relógio está girando ao contrário, você diz, eu só preciso do meu sofá, eu só preciso da minha cama. Esgotamento físico e esgotamento mental. Passamos por dificuldades, passamos por problemas. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de começar a amaldiçoar, antes de começar a xingar todo mundo, tenta dormir uma noite de sono bem dormida. Tenta ter uma boa alimentação. Você vai ver como a vida vai se tornar mais fácil em muitas coisas. Deixa eu contar para você algo que aconteceu comigo nos últimos dias. Fazem umas 3 semanas, um mês quase. Eu estava passando por momentos muito difíceis na minha vida. Não eram problemas, não eram perseguições, não eram ataques. Mas eu estava acordando com preguiça. Sabe quando você acorda com preguiça? Sabe quando você acorda com sono? E eu não conseguia levantar da cama, e um desânimo, e um peso assim nas costas, e eu pensando, cara, o que é isso? O que está acontecendo? E quem está comigo, quem convive comigo sabe, eu sou muito ativo, eu sou muito criativo, eu estou sempre inventando alguma coisa, sempre tentando fazer alguma coisa, e aí eu dizia para mim, amor, está acontecendo alguma coisa, eu estou ficando doido, eu estou entrando em parafuso, sabe aquela célebre frase, algo de errado não está certo? E aí eu falei para mim, amor, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui no médico, fiz um monte de exame, e estava tudo bem, todos os hormônios, a saúde bem, estava tudo bem. E aí o médico disse para mim, cara, talvez está faltando uma atividade física para você. Talvez está faltando você regular um pouco melhor o seu sono.
E aí na segunda-feira agora, eu fiz a minha matrícula na academia. Quem está comigo nesse time? Quem está comigo? Quem aqui é sócio de alguma academia que paga e não vai? Quem aqui é sócio? Você já tem coparticipação em alguma academia aqui de Blumenau ou não? Porque você está ali pagando os boletos da academia. Porque o que falaram para você? Para mim, pelo menos, falaram assim: olha, cara, paga uma academia. E eu estou lá pagando. Tem gente que paga 12 meses e vai 2 meses. E vai 3 meses, né? Você já tem quase uma cota dentro da academia. E aí, mas essa semana eu fui todos os dias da semana. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E aí eu na terça-feira, na segunda-feira, eu voltei da academia, eu cheguei da academia, a gente foi de manhã cedo, e aí eu cheguei da academia, eu estava de banho tomado, com café passado, sentado na mesa, para estudar, e eu olhei no relógio, era a hora que eu estava acordando, eu disse: meu Deus, era isso que eu estava precisando. E aí Deus falou algo no meu espírito, e eu quero falar para o seu espírito: nem tudo é demônio, tem coisa que é só hormônio. Você consegue entender isso? Não? Isso é muito profundo para você entender, talvez. As maiores crises que Elias estava passando nessa hora, nesse dia, o texto que nós lemos vai dizer que ele dormiu, comeu, bebeu água, se levantou e foi embora. O medo, a tribulação, a dificuldade, as perseguições. Tem hora que é só uma noite de sono bem dormida. Sabe, tem hora que é só você colocar a sua família dentro do carro e passear por aí. Ir em alguns parques legais aqui em Blumenau. Sabe, qual que é a praia mais perto? Itajaí? Itajaí também não tem muita praia assim, né? Você tá vendo que ela te cantou numa praia, né? Quem tem um pouquinho mais de dinheiro, sabe, vai viajar. Eu brinquei ainda lá em Itajaí esses dias. Tá difícil até pegar o ferryboat para conhecer as praias de Navegantes, porque o ferryboat tá inflacionado. Mas vai conhecer, pega aqui alguns parques da cidade, sabe, vai fazer alguma coisa com a tua família, com os teus, sabe, pega a tua mulher e diz assim: ó, hoje nós vamos acabar com tudo, hoje nós vamos naquele cachorro quente, eu vou deixar tu colocar bacon nele. Hoje eu tô louco, hoje eu me descontrolei, vamos embora. Você pode pedir até 2 cocas, ou não é verdade? Sabe, não precisa de muito para ser feliz, meu irmão, não precisa de muito. Eu e você, nós só precisamos acreditar que os momentos bons da vida precisam ser aproveitados. Você está comigo nessa, não? Sabe, aproveita os momentos bons da vida. Elias, nesse momento, ele entendeu isso. Ele foi debaixo de um pé, de uma árvore, e ele começou a orar dizendo: Deus, me mata, eu não aguento mais viver. Chegou um anjo para ele, com pão quente sobre as brasas, com um jarro de água. Disse para ele: Elias, come o pão, bebe água, descansa mais um pouquinho, come de novo, porque a viagem é longa. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite só para te dizer isso. Você só está precisando descansar um pouco, se alimentar um pouco, beber um pouco de água e continuar a vida, porque a vida é longa. Sabe, meu irmão, a vida ela não é uma corrida de 100 metros, a vida ela é uma maratona. Não importa o quão rápido você corre, o importante é o quão longe você consegue chegar. Tem gente que começa a semana dizendo: a segunda-feira de hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E aí você sai de casa: hoje ninguém acaba com o meu dia. E você chega em casa depois do trabalho e você diz: Deus, apaga esse dia da minha vida. Hoje é dia de você se alimentar do pão vivo que desce do céu. Hoje é dia de você beber da fonte de água, aquela fonte que Jesus ofereceu para aquela mulher samaritana. Ei, se você beber água dessa fonte, você vai voltar a ter sede. Mas hoje é dia de você beber da água da vida e você nunca mais terá sede novamente. Hoje é dia de você se alimentar do pão vivo que desce do céu. Hoje é dia de você beber da água viva que vem de Deus. Hoje é dia de você entender: eu preciso continuar caminhando, porque a vida é longa, o caminho é longo, a trajetória é longa, ainda existe muito para ser vivido. Não se esconda de Deus, meu irmão, não entre nos desertos da vida. Em Salmo 139 a Bíblia vai dizer: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir nos mais altos céus, lá estás. Se eu descer e fizer a minha cova à sepultura, também lá estás. Eu e você precisamos entender: nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Talvez você se encontre num deserto, no maior deserto da sua vida. E existem alguns desertos que o Espírito nos leva para nos treinar, para nos capacitar, como o deserto de Mateus capítulo 4, que Jesus é levado pelo Espírito. Talvez você se encontre no deserto que Elias se encontrava,
o deserto que ele foi levado pelas suas crises. Tem deserto da vida, meu irmão, que é o Espírito que nos leva. Tem deserto da vida, que são as nossas crises que nos levam. Talvez hoje você se encontre no deserto das suas crises, debaixo de uma árvore, dizendo: Deus, eu quero que o meu relacionamento morra. Eu quero que o meu ministério morra. Deus, eu quero que esse meu negócio morra, não está dando certo. Deus nessa noite te trouxe aqui só para te lembrar: come um pouco de pão quente que está sobre as brasas, bebe a água que está sobre a jarra, descansa e continua, porque a vida é longa. Se ainda existe ar dentro dos seus pulmões, se ainda existe sorriso nos seus lábios, se ainda existe brilho nos seus olhos, se ainda existe um sonho, se ainda existe um plano, se ainda existe um objetivo, se ainda existe um pouco de fé dentro do seu coração, continue e vai para cima, porque a vida é longa. Amém? Nós estamos vivendo, nós estamos caminhando, a vida é longa. Em 2 Coríntios, Paulo escreve à igreja de Coríntios dizendo: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, em nome de Jesus. Hoje é noite de nós entendermos que nós podemos sim passar por dificuldades, que nós passaremos sim por problemas, que nós teremos sim grandes desafios, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? O mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que nos levará a partir daqui, que nos dias difíceis nós possamos fazer aquilo que o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que criou os céus, que criou a terra. Toda a minha vida está submetida debaixo do poder sobrenatural de Deus. Eu resistirei ao diabo e ele fugirá de mim.